hoje, o da noite, talvez um pouquinho mais. Qual é o tema desse domingo, irmãos? O tema do domingo qual é? Filhos por? Qual foi o tema do domingo passado? Pouquinha gente estava aí, mas alguém sabe. Qual foi o tema do domingo passado? Filhos da desobediência. Nós trabalhamos Efésios capítulo 2 e pensamos um pouquinho sobre a desobediência do homem, como então ele recebeu essa paternidade da desobediência e obviamente se tornou um filho da ira de Deus, não é? Porque Deus o corrige, o disciplina no pecado por causa da sua desobediência. Um filho da desobediência obviamente é um filho da ira de Deus. Hoje estamos trabalhando filhos por adoção. Não estamos no capítulo 2, ainda que estejamos usando alguma coisa do capítulo 2, hoje o texto está basicamente no capítulo 1. E domingo que vem, filho pródigo, né? Filhos pródigos, né? Eu não vou ficar só na parábola, eu quero mostrar a intenção do texto, enquanto a indicação de quem vive na casa do pai, conhece das coisas do pai, mas é quase um mendigo na casa de Deus, não é? Ele não toma posse das coisas do Senhor, ele não recebe o que é de Deus, e quando sai, é só desperdício, né? É só desperdício. Só quando cai em si, o filho pródigo retorna e percebe quanto tempo ele perdeu fora das bênçãos de Deus, fora da casa do Senhor, vivendo fora, absolutamente fora das bênçãos do pai e da casa do pai. Filhos por adoção. Efésios capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Você pode ficar de pé para nós fazermos o recitativo desse texto? Vou colocar na tela, Efésios 1, 4, 5 e 6, Nova Almeida atualizada. Hugo está conectado comigo aí, vai abrir lá. Efésios 1, 4, 5 e 6. Leitura uníssona. Fique com a Bíblia aberta, mas leia lá na tela, por favor, para nós fazermos uma leitura de memorização, de acolhimento. O acolhimento dessa verdade, né? Que eu estou resumindo esses 3 versículos à noite, para não estender mais do que o necessário. Nesse domingo, continuaremos outros momentos do culto, em outros domingos, com os outros capítulos. Vamos ler juntos, 4, 5 e 6, todos juntos? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor, é a tua palavra, a sua igreja leu a escritura sagrada, ela recebe como verdade do Senhor e entende a igreja, que o Senhor vai soprar aqui do teu Santo Espírito, iluminar os nossos olhos, corações e mentes, para compreendermos esta verdade e vivermos a praticá-la e vivermos a segui-la, a obedecê-la como ensino básico para a nossa fé cristã. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Já gastamos tempo, irmãos, de manhã, eu não vou repetir, discutindo com os irmãos e ajudando os irmãos sobre o que é adoção, o tema filhos por adoção. Adoção é o ato gracioso de Deus, pelo qual ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos filhos, ou porque ele nos tornou seus filhos espirituais. Isso é adoção. Temos de fato nossa gloriosa adoção ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos, em Gálatas, em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 5, já lido pelos irmãos, Paulo faz a defesa clássica do ministério da adoção de Deus, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Já discutimos, irmãos, por quase 35, 40 minutos de manhã, que a adoção promove no ser humano, em cada ser humano, mudanças de relacionamento. Deus, quando tem seus eleitos, e ele os escolheu antes da fundação do mundo, ele se dirige aos seus eleitos, mudando a sua relação com cada um deles, a partir da cruz, que atrai aqueles que Deus chamou. Na adoção, o relacionamento com Deus é mudado, pois ele agora é chamado, na adoção, e pelos filhos adotivos, de Abba Pai. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba Pai, papaizinho, paizinho querido, meu pai. A segunda visão que tenho aos irmãos nessa noite, é a primeira visão do sermão da noite, mas é a segunda do nosso sermão,
é que na adoção Deus não muda tão somente os nossos relacionamentos e nos dá intimidade e relacionamento de filhos para com o Pai. Mas a segunda visão é que na adoção Deus muda a forma de relacionamento dos seus filhos com o mundo e tudo o que nele há. Quando nós somos adotados, quando nós somos adotados, o nosso relacionamento com o mundo se torna um relacionamento extremamente conturbado e muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer, atribulado. É interessante que na primeira epístola de João captura a ideia de um conflito entre o cristão e o mundo. E em 1 João capítulo 3, versículo 1, João vai dizer: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, é uma sentença forte, e de fato somos filhos de Deus. Agora veja, por essa razão o mundo não o quê? Não nos conhece, porque não o conheceu. O que João está dizendo, não somente no Evangelho, mas agora nas suas epístolas, é que o Filho de Deus tem uma luta contínua para mortificar o velho homem e para enfrentar essa relação agora difícil, muitas vezes até dualística, com a igreja e o mundo, a fé e o mundo e tudo o que nele há. João capítulo 15, verso 19, já no Evangelho, não na epístola, João 15, 19, João diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Aí, irmãos, a sentença é forte. Eu dele os escolhi, por isso o mundo faz o quê? Por isso o mundo o quê? Aquele desprezo não é gratuito, não. Aquele olhar estranho do pecador em direção a você, aquela ira que você percebe do pecador em direção à igreja, ofendendo a igreja, ofendendo pastores, não é? Criando uma relação conflituosa aos montes. Hoje então está muito acirrado. O Senhor Jesus já havia nos alertado: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria, porque é seu, vocês são de lá, mas vocês não são do mundo. Ao contrário, eu do mundo escolhi vocês, e por isso o mundo odeia vocês. Nossa adoção, irmãos, é um chamado de Deus para mudar toda a nossa condição espiritual. Muda em relação a Deus, mas muda em relação ao mundo. Nós passamos na mudança de condição espiritual de um filho do diabo, ou de um filho da desobediência, para um filho de Deus. Nós absolutamente passamos, e cremos nisso, que passamos de um filho da ira para ser objeto do favor e da graça de Deus. Nós passamos de um filho da condenação para um herdeiro de todas as promessas e um possuidor de todas as bênçãos de Deus. É assim que Paulo começa a sua carta à igreja de Éfeso. Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos do quê? Espirituais. Quando Deus nos chama à adoção, Ele nos passa e nos transfere da maior miséria para a maior felicidade, da morte ou do estado de morte e morbidão para a vida. É isso que Ele diz: estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida, nos vivificou. A adoção é a maior maravilha que o reino de Deus poderia promover no pecador mais imundo e sujo que eu sou, no homem mais perdido e miserável que eu sou, quando o pecado que me abate me assola todo dia. Mas Deus me adotou por seu maravilhoso e ousado amor. Quando me tornei filho de Deus, comecei a perceber que, em sendo um filho de Deus, Ele começa a mudar a minha relação com Ele, Deus. Eu tenho intimidade, eu oro, eu clamo, eu entro com ousadia na Sua presença e busco os Seus favores. A Sua palavra na minha vida é reverenciada, mas muito mais do que isso. Quando eu sou filho do Senhor, eu absolutamente creio que Deus me trata como um filho de adoção. Hoje é uma crença popular e muita gente diz que todos são filhos de Deus. Quem já ouviu esse ensino? Muitas vezes na igreja. O catolicismo ele é muito forte. Todos são filhos de Deus. Quem já ouviu esse ensino? Levanta a mão. É comum. E às vezes nós reproduzimos isso com uma facilidade, sem entender biblicamente, na revelação de Deus o Pai, que criou o mundo, e nós somos da Bíblia e do criacionismo, da criação, e de um Deus que sustenta e coordena a sua criação. E eu preciso acordar para o tipo de bobagem que dizemos, quando dizemos e afirmamos que todos são filhos de Deus. Segundo essa crença, Deus é Pai amoroso de todos os homens, mas a Bíblia diz algo absolutamente diferente e oposto a esse ensino. De forma bem clara e direta, a Bíblia revela que nem todas as pessoas são filhos de Deus.
Isto está na Bíblia o tempo todo, e a Bíblia nos diz que, sem dúvida, todo ser humano criado por Deus, criatura de Deus, que caiu por causa do pecado e foi atingido por causa do pecado, perdeu sua filiação a Deus e passou a ter uma filiação aonde, irmãos? No pecado. A filiação rebelde desse filho, diz a Bíblia, merece a ira e toda a ira de Deus, porque eles se tornaram, em relação a um Deus que nos deu tudo, filhos da desobediência. São filhos de Satanás e filhos da ira de Deus, porque decidiram voluntariamente, volitivamente, por seu desejo e caminho, desobedecer. No diálogo duro de Jesus com os judeus que se diziam descendência de Abraão, e eles diziam que não eram escravos, mas livres, lembra disso? Né? E conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O judeu gritou, alto lá, o senhor está dizendo que eu sou escravo? Ele disse, nós nunca fomos escravos. E Jesus falou, ao contrário, vocês são filhos, escravos do quê? Do pecado. O assunto de Jesus é tão duro com aquela geração, que ele vai dar uma sentença muito forte, e vai dizer quem é o pai de cada um deles, no pecado. João 8,44, vós sois do diabo, que é o que, irmãos? Vosso pai. Esse é o ensino mais duro, mais forte que alguém pode receber e perceber, no sentido de que sua adoção pelo pecado e sua escolha pela desobediência faz com que você caia claramente do projeto de adoção de Deus para ser um filho da desobediência e um filho da ira de Deus. Quando o Senhor Jesus diz em Mateus 13,38, já disse de manhã, o campo é o mundo, ele também disse que a boa semente são os filhos do reino. Mateus 13,38, a boa semente são os filhos do reino. Mas Jesus disse que vindo o inimigo num campo bom que ele semeou, semear, o inimigo semeou o quê? Joio. E ele disse, Mateus 13,38, os joios são quem, irmãos? Filhos do maligno. Nós sabemos que não existem órfãos espirituais, e nós não estamos sem paternidade do mundo espiritual. Você pode se dizer ateu, agnóstico, você pode dizer que crê nisso, não crê naquilo. A sua crença não muda nada em relação à soberania de Deus. É beneplácito de Deus, é vontade de Deus. Crê você como quiser, não vai mudar nada como Deus acha, pensa e diz que você é. Porque quem Deus diz que você é, você é. Nós somos ou filhos de Deus, e filhos da obediência, ou filhos da desobediência e filhos do maligno. Mateus 13,38. Chama a atenção da minha igreja nessa noite, num sermão simples, mas muito forte, atenção, sobre aqueles que creem na paternidade universal de Deus. Esse ensino está em púlpitos, esse ensino está nas missas, esse ensino está em muitos catecismos, esse ensino está nas revistas. A religião high-tech moderna hoje, o pastor que prega lá naquele púlpito, quase uma hora, ele não sabe nada de teologia, né? Usa tênis, camiseta, fala bonito, é engraçado, não sabe nada de teologia. Ele diz, paternidade universal de Deus, todo mundo é filho de Deus. E prega mais, e pior, prega na irmandade universal do homem, que todo mundo é seu irmão. Ao pregar isso, aquele pastor, ou aquele bispo, ou até o padre, na sua ignorância, e eu poderia fazê-lo se não entendesse a Bíblia, estão negando a palavra de Deus ao ensinar a paternidade universal de Deus, e que todo mundo é filho de Deus. Quando ensinamos isso, negamos a palavra de Deus e diminuímos a obra salvadora de Jesus. Por que ele viria se todo mundo é filho? Por que ele morreria se todo mundo é irmão? O que Jesus Cristo vem resolver na relação de todo homem com Deus é a perda da paternidade, é a perda do relacionamento. E pregar a paternidade universal de Deus é a pior teologia que se pode pregar. É na verdade uma tragédia teológica. Esse ensino e fundamento do humanismo religioso moderno tem por espírito morte, e é na verdade o falso evangelho destruindo sua fé, sua casa e seu lar. Clame comigo e digo, Deus tenha misericórdia. Que associação tem o Filho de Deus com o que, irmãos? Com as trevas. Cuidado com o humanismo religioso, com esse antropocentrismo do homem que brilha, que aparece no púlpito, que atrai milhares de jovens por seu discurso muito interessante, muito moderno, muito tolerante, mas que associa você aos filhos do pecado, que não passaram pela cruz, que não foram purificados pelo sangue. O próprio Deus disse, estão separados. Ou você acha que Deus pede a Adão e Eva para se retirar do jardim e fecha aquela porta para que eles não comam da árvore da vida? Porque o pecado, irmãos, não poderia ser tolerado eternamente, amém, irmãos? Deus os coloca a porta fora por amor a eles, por bondade, por justiça e por misericórdia aquele casal, amém, irmãos? Cuidado.
Quando um crente não pega a sua Bíblia e não a estuda na profundidade das doutrinas do Evangelho e não mergulha no rio de Deus, o que ele faz é pregar bobagens como essa, defendendo paternidade universal de Deus, irmandade universal dos homens e levando esse ensino fundamentado do nosso humanismo como se fosse doutrina bíblica e cristã. Não é. Vai afundar a sua fé. Quem são os filhos de Deus então? Nós vamos avançando no segundo ponto. Quem são os filhos de Deus? João, capítulo 1, versículo 12, foi o apelo desta manhã. Contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora 13, é poderoso demais, irmãos, é o Evangelho de Jesus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem, irmãos? De Deus. Não foi você que fez, não foi por sua vontade. Eu escolhi, não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. E não há um passo seu, há um passo de Deus, porque foi Ele que desceu do céu, padeceu naquela cruz e estendeu a mão para você. Isso é justiça de Deus. Os filhos de Deus são selados pelo seu Santo Espírito. E todo filho de Deus há que saber que é filho de Deus quando ele é selado e batizado pelo seu Santo Espírito. E não caia na esparrela, e não aceite a esparrela de quem diz que você não foi batizado do Espírito. Saia fora desse negócio, hein? Pastor Batista, aqui do nosso bairro, igreja é perto aqui. Vai ficar todo mundo querendo saber quem é. Chamou todo mundo da igreja, botou de joelho e batizou no Espírito. Eu falei, misericórdia. Quer dizer que ele batizou essa gente toda no batistério, sem ter passado pelo batismo do Espírito. Que heresia. Porque se ele batizou todos aqueles irmãos, ou eles tinham sido batizados pelo Espírito no arrependimento, ou não podiam passar pelas águas. Rapaz, o sujeito está fazendo a maior bobagem, e o povo está batendo palma para ele. Os filhos de Deus são selados pelo seu Santo Espírito e só podem passar pelas águas e se tornam o corpo de Cristo quando o Espírito os batiza, os regenera. É preciso nascer de novo, ou não vai ver o que, irmãos? O reino de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Repito, nós não somos filhos de Deus por natureza. Naturalmente somos filhos porque fomos gerados. Não, nós somos filhos de Deus por adoção. Isso implica que nossa adoção não está baseada em nosso próprio merecimento. Deus não nos adota porque viu algo de bom em nós. Nada de bom Ele viu em nós. Na verdade, Ele nos adota pela sua soberana vontade. A Bíblia diz que Ele nos adota por intermédio da nossa união com Cristo, de nossa conexão com Cristo, do nosso encontro com o Cristo de Deus na cruz do Calvário. Efésios 1, 4 a 6 é o texto que lemos. Olha o que Paulo ensina. Pega a sua Bíblia, Efésios 1, 5. Paulo ensina que nós fomos salvos quando Ele nos elegeu, nos chamou, nos adotou como filhos. Mas Ele coloca no final do versículo 5, segundo o propósito, está na tela. Segundo o quê? O propósito. Irmãos, Paulo é cátedra mesmo. Como é que Deus escolhe certo, a pessoa certa para escrever certo pela linha certa? Tem negócio de torto pela linha torta. Quem tem essa tradução, levanta a mão. Quem tem essa tradução? Essa é melhor ainda, porque essa te obriga a pensar. O Tico tem que conversar com o Teco. Aquela traduzida você lê, já entende. Tem que pensar. Crente que não pensa vai andar atrás de muita coisa boba por aí. Ele vai dizer assim, segundo, diz o texto, o propósito de sua vontade, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Pega no Google aí, procura no seu dicionário. Aprovação régia. É a aprovação régia e prévia de quem tem o quê? Autoridade. O Senhor, tendo autoridade e poder na sua aprovação como Rei do Universo, Ele decidiu, Ele determinou, Ele escolheu amar quem? Amar você. Isso é plano do Senhor, Deus é propositivo. O apóstolo João ficou maravilhado diante dessa verdade extraordinária e declarou em gratidão a Deus, na epístola, 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Como saber se somos filhos? Os filhos de Deus são por Ele guiados e protegidos. Esse é o primeiro sinal. Um filho de Deus é guardado e protegido por Deus. A Bíblia diz que eu o guardarei no dia da provação. É claro que todo esse cuidado também inclui uma coisa que muita gente não gosta e não quer. A filiação de um cristão a Deus e sua adoção de um filho a Deus inclui correção e repreensão. Agora já fez assim, ui! Já vi.
Já se trancou, né, irmão? Abre o coração. Tem pai aqui? Tem pai aqui? Levanta a mão. Quantos são pais aqui? Pai, fazer uma votação aqui. Pai, Alexandre, vou ver se você vota nessa. Pai, seu filho chega em casa a hora que quer ou você diz a hora que tem que chegar? Vamos lá. Quem é pai que acha que o filho chega em casa a hora que quer, levanta a mão. Agora, pai que diz assim para o filho a hora que tem que chegar, levanta a mão. Agora, por que você faz isso? Você detesta seu filho? Você faz por quê? Então você entendeu. O que Deus está dizendo é que ao nos adotar, por cuidado e correção, Ele disciplina, para você saber que você está certo e que você está errado. Olha o que o autor aos Hebreus diz quando nós somos adotados: pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga e corrige a todo filho, a todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12:6. Viu, Francisco? Não tem Deus que fica aí deixando você fazer o que quiser. Se quiser seguir a Deus, vai ter que ser disciplinado por Deus. Meu filho, quando Deus diz não, é não. Orais e não recebeis, porque pedis o quê? Para gastar dos vossos o quê? Então é ruim receber o não de Deus? É ruim? Eu vou dizer até que é, né? Porque você não entende, mas é bom, porque é o melhor para você. Amém, irmão? Então todos os dias que você receber uma disciplina, agradeça. Tem gente que é tão tola, que ao ser disciplinado, né? O pastor disciplina, o irmão, quem é você para me disciplinar? Eu falei, eu não sou ninguém, mas a Bíblia é. E o que eu acho pior de tudo, é o sujeito dizer assim, o senhor está me disciplinando, mas o fulano não sei o quê. O senhor está falando, mas Beltrano não sei o quê. Eu falei, mas rapaz, você não vai prestar conta do Beltrano e fulano, não. Eu estou falando com você, Deus está querendo cuidar de você. Deixa Deus se preocupar com ele, se preocupa com você. Porque com você o bicho está pegando, hein? Mas o camarada está olhando, entendeu? Para o pecado. A régua do camarada é outro, quando deveria ser a palavra. A nossa régua de conduta é o que, irmãos? É a Bíblia. E se a mula de Balaão falar que você está errado, você ouça. Porque entre o que você acha que o Senhor diz na Bíblia, você faz o quê? Ouça. Porque você é filho. O filho de Deus, quando amado de Deus, adotado por Deus, vai lidar com a correção e com a repreensão com muita dignidade, sabe? Com muita integridade, porque ele sabe que Deus disciplina seus filhos. Deus disciplina seus filhos porque faz dos seus filhos o quê? Herdeiros. É isso mesmo, Deus disciplina seus filhos, corrige seus filhos e ensina seus filhos, porque Ele faz deles o quê? Herdeiros. Quem que dá herança e vai entregar a herança na mão de um filho pródigo? Você deve a parte dele, e aquele pai bondoso lá de Lucas 15 fez isso. Mas ele não investiu não. Um pai que disciplina e corrige faz do filho um guardador da herança. Aqui no bairro, não vou dizer, você vai ficar curioso, né? Tem gente que vai me escrever. Tem uns 2 lugares aqui no Calçadão e aqui na Cesário que os pais morreram e entregaram a herança para os filhos. Já viu o que virou? Sumiu tudo. Enquanto o pai está vivo, estava tudo em ordem, né? As empresas funcionando, as coisas girando, mercado andando, tudo organizado, emprego, trabalho. Foi o pai morrer, o sujeito só quer saber de alugar imóvel. Tem um que eu conheço, ele aluga e fica na praia. Eu falei, não produz nada. Enquanto o pai com 70, 80 anos se levantava às 5 da manhã todo dia para produzir, trabalhar, gerar emprego e se sentir produtivo por ele, pelo país e pelos filhos. Deixou a herança, mas o filho, sabe por que Deus corrige? Porque Ele não quer que você jogue sua vida fora. O Senhor tem feito de você herdeiro. Você diz, pastor, um filho adotivo e um filho por adoção é herdeiro? Gálatas, acompanhe. Gálatas, capítulo 4, de 6 a 7, diz que nós somos herdeiros. 1 Pedro 1, 3 a 5, diz assim, palavra do Senhor. Vamos ler 1 Pedro, pode botar NA? 1 Pedro 1, de 3 a 5. Veja que coisa linda o filho que recebe uma herança e Deus o disciplina para investir bem e para ter tempo de receber essa herança do Senhor. 1 Pedro 1, 3 a 5 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí versículo 4, lê comigo o 4, todos juntos. Para que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada. Volta o 4, olha isso, irmãos. Olha o que você está recebendo por correção e disciplina. Você não é um filho que Deus chamou para jogar tudo fora. Domingo é esse sermão, filho pródigo.
Sai dessa, meu irmão. Domingo eu prego esse sermão, já estou fazendo spoiler aqui, né? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não o quê? Olha, isso é um filho que você deve sonhar para você também. Quer passar alguma coisa para o teu filho, está trabalhando, comprando um monte de casa? Cuidado, a sua próxima geração pode jogar tudo fora, porque você tem um filho, ele pode ser seu filho, mas você não ensinou ele a lidar com o quê? Com a herança espiritual, a herança moral, a herança paternal e os valores que você poderia transmitir, deveria transmitir para os seus filhos. Avançando, irmãos, em certo aspecto, já no presente, os filhos de Deus desfrutam dessa herança aqui. Em certo aspecto, essas bênçãos de Deus estão sobre nós neste tempo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões o quê? Celestiais em Cristo. Vamos para o terceiro ponto. Primeiro ponto já falamos, Deus muda o nosso relacionamento com Deus. E nós passamos a chamar Deus de quê? Abba, Pai. Segundo ponto, Deus muda o nosso relacionamento com o quê, irmãos? Com o mundo. Você não é mais a mesma pessoa em relação ao mundo. No mundo agora você é um filho de Deus e recebendo uma herança para viver neste mundo. E começa neste mundo a desfrutar dela. Terceiro aspecto, irmãos, vamos caminhando para o final. Na adoção, Deus revela a grandiosidade do seu amor. É fácil perceber a grandiosidade do amor de Deus na adoção por causa de uma coisa: a singularidade da adoção. Muitas pessoas acabam confundindo a adoção com os outros elementos no caminho da salvação e no processo, então, do desenvolvimento da salvação em relação a Deus e homem. Essas pessoas misturam especialmente conceitos como regeneração, justificação e adoção. Cuidado. A regeneração é a ressurreição espiritual do crente. Regenerar é ressuscitar, é ressurgir espiritualmente. Você estava morto e reviveu. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu o quê? Vida. Isso é o quê, irmãos? Regeneração. Esse é o primeiro aspecto. A justificação é o ato jurídico em que Deus declara aquele que nasceu de novo legalmente justo com base na justiça de Cristo. Eu expliquei isso de manhã aqui muito, muito tranquilo, por uns 10 minutos gastando essa ilustração. A cruz aqui, você aqui, declaração de culpado, pecado pago, declaração de justo. Quanto à adoção, irmãos, a adoção biblicamente ela pode ser entendida como o principal benefício da justificação. No entanto, ainda assim, ela possui singularidade ainda maior. É na doutrina da adoção que se revela de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus, como Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Regeneração. Ele declarou-nos justos sem que merecêssemos nada. Justificação. Ele nos recebeu legalmente na sua família, nos tornou parte da sua família, nos fez filhos por adoção. Pastor, é ordenado, eu até vejo, mas é difícil compreender. É difícil, porque não é uma coisa natural, é sobrenatural. Eu vou ilustrar. Tentar ilustrar. Talvez não caiba, passe um pouquinho, fique a menos, mas é uma ilustração. Pense em um pai que tem seu filho e o filho é assassinado por um menor abandonado que vive pelas ruas. Estão comigo? Um pai, um homem honrado, seu filho foi assassinado por um menor abandonado que vive pelas ruas. E aqui não estou promovendo nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Eu estou narrando um incidente que já aconteceu em alguns lugares do mundo. Esse pai procura justiça, decide primeiro perdoar o moço. O pai procura justiça, decide perdoar o moço. Tem uma lei, ele tem que prestar contas à lei. Na lei, ele está condenado. Na justiça dos homens, tem que prestar conta. Mas diante daquele pai, ele está o quê? Perdoado. O pai decidiu perdoá-lo. Mas agora o que o mundo achou estranho é que o pai prometeu adotá-lo. O pai prometeu adotá-lo. O pai quer que aquele moço que matou seu filho se torne seu filho, para substituir a vida que ele um dia levou daquele pai. Vou falar uma coisa para você aqui baixinho. Essa parte, se quiser tirar do YouTube, tira, porque eu vou abrir meu coração pecador aqui. Se eu tenho um pai desse, eu saía de casa. Pai, esse sujeito matou meu irmão. Pai, esse sujeito fez um mal à nossa família que não tem preço. Pai, isso é um dano irreparável. Eu tenho irmão.
ou Gilson, meu irmão não vai estar mais com a gente. O senhor está não só perdoando, como está trazendo ele para viver o quê? Com a gente. Você diz, pastor, essa ilustração passou muito do ponto. Foi isso que Deus fez? Pelo Espírito Santo aqui eu estou me lembrando. Vamos ver se eu acho aqui. Abra a sua Bíblia aí, vamos achar junto. Atos 2. Tem um sermão de Pedro. O Espírito está me falando aqui, eu vou atrás. Vamos lá, está onde aqui? Está na Bíblia. Atos 2, sermão de Pedro pregado, ele fala Israelitas 22, 23, está aqui, fácil. Crente que lê a Bíblia sabe, né? Atos 2, 23, diz assim: a este é entregue conforme o plano determinado e presciência. Pedro está falando da doutrina da eleição, da adoção, viu? Plano determinado e o que? Presciência. Está tudo nas doutrinas que Paulo também pratica. A este entregue conforme o Atos 2, 23, está comigo lá, né? E diz assim: vocês o quê? Vocês o quê? Vocês mataram o Filho de Deus. Mas é interessante, né? Crucificando por meio de homens maus. 24. Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Quando eu olho para um texto desse, o que eu estou dizendo é que nós matamos o Filho de Deus. Deus pegou o nosso pecado, cobrou nas penas da justiça e da maior justiça que podia cobrar, cobrou do seu Filho, com morte e sangue, para perdoar você, o homem que matou o filho dele. Atos 2, 23. E dizer: eu não quero que você seja só, se liga, eu não quero que você seja só perdoado, eu quero que você seja meu filho. Deus não só justificou, estão comigo? Ele não só justificou, ele fez o quê? Ele trouxe você para ser filho dele. Irmão, viva para agradecer o Senhor. Tenha vergonha de envergonhar o Senhor. Tenha vergonha de negar a Bíblia. Tenha vergonha de negar o Evangelho. Porque o Deus que te salva está dizendo: você é uma vergonha, mas eu decido fazer de você um filho meu, um homem para a minha glória. Está em Efésios, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso é poderoso demais. Eu agradeço o Espírito Santo que me deu essa visão agora de Atos 2, porque eu senti de Deus que já há na Bíblia esse ensino, não está só em Paulo, ele vem nos Evangelhos. Juridicamente, como pai, ele pode perdoar, mas ele faz muito mais. Juridicamente ele adota, e aí não só adota como justifica. Justifica e por isso, e só adota porque justifica, senão ele não poderia ser adotado. Em Romanos 8,7 diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Por isso é que ele tem que justificar. Porque se você está na carne e você é um filho da carne, Romanos 8,8, não pode agradar a Deus. Ele não adota inclinados da carne, ele adota aqueles que se inclinam para o Espírito, aqueles que recebem o chamado, atendem o chamado, aqueles que elegeu, também o quê? Chamou para serem filhos de Deus. O relógio não para, né, irmãos? É cruel. Vamos terminar? 4. Eu disse 3 de noite. Estamos no último da noite. 4 ponto do domingo. 1 de manhã, 3 à noite. Através da adoção, desfrutamos dos benefícios de sermos filhos de Deus. Pastor, mas tem benefício? Muito. A adoção confere aos filhos de Deus uma série de benefícios. Os adotados por Deus desfrutam dos privilégios legais que Deus constituiu no seu plano de adoção. Plano de adoção. Não é só adoção comum não, é adoção missionária mesmo. Ele chama como filho, faz missionário, torna mensageiro, capacita a igreja, a gente é luz pelo mundo afora. Amém, irmãos? Apocalipse 7,3 diz assim, Apocalipse 7,3 diz que os filhos de Deus têm sobre si o nome de Deus. Apocalipse 7,3, o versículo vai dizer: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo na testa, algumas versões, um selo na fronte, os servos de quem? Os servos do nosso Deus. A coisa mais preciosa, Anderson, sua filha com você aí, né? A filha está formando, né, na aeronáutica. Aeronáutica? Não, estou distraído aqui. Quando o Senhor chamou você, Anderson, Ele não chamou você para ficar com essa cara assim, de turrão, não. Chamou você para, na sua face, na sua fronte, resplandecer o quê? A glória de Deus. Quando Deus chama um filho, irmãos,
É isso que é importante dizer. Ele escreve o nome dele aonde? Na testa. Isso vem desde o Antigo Testamento, né? E quando as pessoas olharem para você, se elas não conseguirem perceber que você é crente, comece a colocar em dúvida o seu testemunho. Porque os cristãos de Deus, os filhos de Deus, serão selados e marcados na fronte. As pessoas têm que ver, elas verão que você é filho do Senhor. E isso é um benefício. Segundo, os filhos de Deus desfrutam do mesmo amor que existe entre o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. O mesmo amor que Deus tem por seu Filho Jesus, Ele vai esboçar por cada um de nós. Romanos 9, vamos lá? Romanos 9, 25 e 26. Como também dizem Oséias, o texto foi trazido do Velho Testamento para a Epístola aos Romanos. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali serão o quê? Ali serão o quê? Chamados filhos do Deus vivo. A maior doutrina e o símbolo de que somos filhos de Deus é que por sua adoção, nós que não éramos povo, nós que não éramos filhos, somos chamados o quê? Filhos do Deus vivo. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 6,17, como esse filho gera uma identidade. Aí o Francisco sempre trabalha comigo isso muito forte, né, Francisco? Na IBD. Como é que você é identificado e chamado como filho? Pelas obras que Ele preparou antes da fundação do mundo. Não tem essa que o crente não frutifica em boas obras. Não tem essa não. Ele frutifica porque é regenerado. Olha o texto. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Boas obras estão para o crente, como a regeneração está para o salvo. 2 Coríntios 6, 17 e 18 diz: por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separe-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão o quê? Meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor o quê? Todo-Poderoso. Qual é a qualificação para ser esse filho? Tem uma qualificação, volta no início do versículo. Qual é a qualificação, irmãos? Saiam, separe-se deles, não toque o quê? Em coisa impura, e eu os receberei. O apóstolo Paulo é disciplinador. O maior exercício de santidade, irmãos, é o cristão que passou pela obra da regeneração e sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, aqui está falando do próprio Jesus, o que santifica em nós, que porque Jesus morreu e nos justificou somos santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los o quê? Hebreus 2:11, não 12. Hebreus 2:11. Texto diferente, está lá. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Aí Jesus não se envergonha de chamar de quê, irmãos? Bota lá, avança. Não se envergonha de chamá-los irmãos. Agora somos irmãos, não antes. Filhos da ira e filhos da perdição, filhos da desobediência, não são nossos irmãos. São filhos de quem, irmãos? Do diabo. O DNA é outro. Precisa passar pela cruz. Último lugar. Quais são os benefícios que recebe um filho da adoção? Eles recebem o espírito de adoção, não de escravidão. Romanos 8,15. Quando Deus nos adota, Ele implanta o seu próprio espírito no coração de um filho adotivo, transformando este filho em sua imagem e semelhança. Romanos 8,15. Vocês não receberam um espírito que escraviza vocês, mas para novamente ter medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Ao concluir essa mensagem, irmãos, eu só tenho um apelo à minha igreja nessa noite: que valorize e agradeça a Deus todos os dias, porque você é um filho adotado por Deus. Que a justiça de Deus o alcançou quando você não a merecia. Que a justiça de Deus o alcançou no meio de sua obediência, de sua desobediência e pecado. Mas decidindo obedecer, crer e aceitar o evangelho da cruz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Filhos adotados de Deus, primeira coisa, diga assim: glória a Deus. Tem o nome de Deus, diga. Você tem o nome de Deus, está na sua fronte, está no seu DNA, está na sua testa. Filhos de Deus recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que testifica que eles são adotados. Diga glória a Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Só Deus pode fazer. Não pode ter um salve, um crente sem ser batizado pelo Espírito Santo. Não pode, irmãos. A questão dos dons, a gente pode conversar outro dia. Há dons, há manifestações, mas
o batismo e o selo é para os salvos. Os filhos adotados por Deus têm acesso ao trono da graça. Pelo sacerdote Jesus, que o justificou e o santifica, ele chega diante do trono da graça, pede e é atendido. Glória a Deus, irmãos. Não é um telegrama por céu, uma cartinha por céu, não. É um colóquio, um diálogo. É bater um papo com o próprio Deus e saber que Deus responde. Porque Ele não é um juiz arrogante, esperando lá uma petição formal. Ele é o paizinho seu, o seu pai querido, que diz assim: papai, está doendo? Ele diz: calma, eu te ajudo. Filhos por adoção desfrutam de proteção divina e de provisão e de correção e de disciplina. Eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sou um filho abandonado, criado ao meu juízo, fazendo as minhas vontades. Não a minha vontade, Senhor, mas a sua. Filhos por adoção nunca podem ser lançados fora. Deus não adota e joga fora. Deus não registra e rasga a certidão. Deus os ama. Eles são selados, herdeiros para sempre de uma promessa que vai se cumprir, porque fiel é aquele que fez a promessa. Romanos 8:17. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Tem um se. Tem sempre um se, Francisco. Tem sempre um se. Se. Veja lá. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Nova Almeida Internacional. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos do quê? Da sua glória, para que sejamos glorificados. Filho que não participa do sofrimento de Jesus, não tem parte com Jesus. Tem um sim. Filho que não glorifica com a sua vida Jesus e não se sacrifica pelo evangelho do reino e não se doa a ele, não tem parte com Jesus. Se, somente se, participar do sofrimento e espelhar esse testemunho, ele olha e diz: você é meu irmão, você é filho do meu pai, você é filho de Deus. Fomos adotados por Deus, mas nossa adoção alcançará sua plenitude quando? Quando recebermos plenamente nossa herança que Cristo nos dá e nos confia e nos entregará coroa imarcessível na sua volta, na sua vinda. Nesse dia, nossos corpos serão transformados, nossa igreja será redimida e nós, os filhos, reinaremos com o nosso irmão Jesus, com o primogênito de Deus, não mais unigênito, porque Deus gerou muitos outros filhos e os trouxe por adoção. Não estou dizendo que você é uma quarta pessoa da Trindade, por favor, não confunda. Você é filho por adoção, mas você foi chamado